Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo 116, os versos de número 12 a 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença na presença de todo o seu povo. Amém? Amém. Geralmente a gente lê esse texto dias de festa, dias de algumas comemorações. Eu mesmo já fiz abertura em algum aniversário da igreja, daqui dessa igreja, nesse texto. Porque a pergunta que o salmista faz é: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele está, em outras palavras, ele está sem palavras de como agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida. E hoje, para nós, é um dia ímpar, porque é um dia que nós celebramos a ceia do Senhor. Nós agradecemos a Deus por Ele ter nos salvado. Pode faltar qualquer coisa nas nossas vidas, mas uma coisa, aquilo que nós realmente precisamos, nós já temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Portanto, quando nós perguntamos, como o salmista pergunta: o que darei ao Senhor? Pela salvação que nós recebemos do Senhor, que não é algo, não é mérito nosso, foi dada pelo Senhor, foi pago com alto preço. Quando nós lemos aqui o verso 13, que ele diz assim: tomarei o cálice da salvação, a gente lembra do cálice da mesa do Senhor, que nos faz lembrar do que Jesus fez, ter derramado o seu sangue pelas nossas vidas. E é motivo de grande alegria para nós saber que nós temos poder ter essa convicção de que nós somos salvos em Cristo Jesus, porque não é por mérito nosso, porque quando a gente condiciona ao mérito nosso, primeiro que nós não podemos ser salvos pelos nossos próprios méritos, e mesmo que pudesse, as nossas atitudes pecaminosas nos faz gerar dúvidas sempre. Tem muita gente que tem dúvida a respeito da sua salvação, porque condiciona a sua salvação nele mesmo, nas suas obras, e não na obra do Senhor. E nós temos certeza, convicção da salvação, não é por aquilo que a gente faz, não é buscando a perfeição, porque a salvação está em Cristo Jesus. Que nós possamos adorar o Senhor com todo o nosso ser nessa noite, para que Ele receba o nosso culto de forma, como um culto agradável ao Senhor, os nossos louvores como um aroma suave, com nossos corações gratos pela sua salvação, dada por nós, de graça, mas que foi pago um alto preço, e hoje nós estamos celebrando isso, para a glória dele. Amém? Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos fornecido durante todo esse tempo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus, mas muito mais, ó Deus, nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, por Cristo ter morrido por nós, por Ele ter derramado o seu sangue ao nosso favor, por Ele ter se entregue, ó Deus, como sacrifício pelos nossos pecados. Nós somos gratos ao Senhor. Pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos purifique. Pedimos que o Senhor nos santifique a cada dia, ó Deus. Santifica, ó Deus, o teu povo na tua palavra, ensinando, corrigindo, educando na tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Que o nosso louvor seja agradável a ti. Que todas as partes desse culto seja motivo de glorificação ao teu nome. Que a tua palavra venha nos alimentar, ó Deus, e venha, ó Deus, nos ensinar, para que nós possamos pôr em prática nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos assim para a glória do Senhor.
Amém. 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 Louvado seja Deus. Pai do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o nosso Deus, exaltá-lo, bendizê-lo como só Ele merece. Vamos dizer, Senhor, obrigada, porque o Senhor me amou, porque o Senhor me resgatou, porque um dia Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele não desistiu de nós. Louvado seja Deus. Deus,
juntamente com Ele, né? Declarando isso face a face, que Ele é santo, o nosso Deus é santo. Amém? Vamos estar cantando mais um cântico. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor por seu dízimo, sua oferta. Vamos dizer obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pelas chuvas que caem sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Gratidão, nosso Senhor. Então, pastor Bira. Graças e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 11, a partir do versículo 23. Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, é assim como a do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Meus irmãos, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para nós: a Santa Ceia, ela de fato é importante para você? Segunda pergunta: você vê a Santa Ceia como uma bênção para a sua vida? E a última pergunta: você tem esforçado ao máximo para participar da Santa Ceia? Esse texto está no contexto onde Paulo veio exortando a igreja de Corinto e a nós também a termos uma visão coerente com as Sagradas Escrituras acerca da Santa Ceia. Havia na igreja de Corinto uma confusão onde muitos participavam da ceia sem ter o entendimento do que era a ceia, sem entender o que era a mesa do Senhor. A mesa é o lugar onde os filhos se reúnem. A ceia é o lugar onde os filhos do Senhor se reúnem para celebrar a vitória do Senhor sobre Satanás, ou celebrar a vitória do Senhor sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo. E a ceia é o momento onde nós refletimos, entendemos e celebramos que estamos aqui porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu gostaria de compartilhar por que a ceia é importante. Em primeiro lugar, a ceia é importante porque a ceia nos remete para Cristo e a comunhão. O versículo 23 e 24 deixa muito claro que a ceia, ela nos remete para Cristo e para a comunhão. Ou seja, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor também que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: se é meu corpo que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Perceba que nos remete para Cristo, mas também a comunhão com os irmãos. É o momento de nós termos comunhão. Nós vivemos dias onde as pessoas, muitos fazem questão de não congregar, que a gente chama os desigrejados, mas não existe comunhão fora da igreja. Pode haver comunhão vertical, mas a horizontal é na igreja, é uns com os outros. Todos nós vivemos esse momento e participando desse momento que é ímpar na vida da gente. Sabe, irmãos, por que nos arremete para Cristo? Porque quando nós olhamos a nossa situação hoje e olhamos para quem éramos nós percebemos que nós só estamos aqui por causa de Cristo. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos separados de Deus, estávamos brigados com Deus. Deus em Jesus foi lá, nos resgatou, nos libertou, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor foi lá e quebrou as cadeias e os grilhões que haviam sobre nós e nos trouxe e nos comprou para Ele. É por isso que a ceia nos remete para Cristo. A ceia, participar da ceia, não é um mérito nosso, é um mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então a ceia nos remete para Cristo e para a comunhão. Infelizmente, muitas pessoas, até mesmo pessoas já com muitos anos de igreja, não fazem questão nenhuma de participar da Santa Ceia. Tanto faz como tanto fez. Infelizmente, ainda não tem consciência do que é a vida cristã. Esse é o momento que nós desfrutamos de saber o que é a mesa, lugar de comunhão, lugar de intimidade. Agora, um dos grandes gargalos é que as pessoas não compreendem, é porque, assim, queridos, vai depender muito de que distância nós estamos de Cristo. Se nós estamos distantes de Cristo, qualquer coisa tanto faz, mas quando nós estamos perto de Cristo, nós vamos descobrindo que quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós precisamos de Cristo. Amém? Tudo vai depender de quanto nós estamos distantes ou perto de Cristo. Por exemplo, licença, aqui no meu celular tem uma foto da minha família. Quem está vendo aí? Quem está vendo? Dá para discernir quem é quem? Quem é o pastor, quem é Márcio, quem é as minhas? Dá? Hã? Dá não, levanta, faz favor. E agora, Amanda, dá para discernir quem é quem? Ok, obrigado, Amanda. Por quê? Por que vocês não discerniram quem era quem? Por causa da distância. Vocês estão entendendo qual o grande problema hoje da igreja? Porque quem não entende a Santa Ceia, está distante de Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós descobrimos que precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos estar próximos. Por
nós nos aproximamos, nós compreendemos, nós entendemos. A ceia aponta para Cristo, para a comunhão com os irmãos. Em segundo lugar, por que a ceia é importante? Porque a ceia, porque ratificamos a nossa fé e testemunhamos de Cristo. Veja o versículo 26. Ele vai falar da ratificação da nossa fé, da confirmação da nossa fé e do testemunho de Cristo. Veja bem, todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos confirmando a nossa fé, mas também nós estamos o quê? Testemunhando do que Jesus fez nas nossas vidas. Nós testificamos, nós entendemos o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Então o texto vai dizer que todas as vezes que ceiamos é um ato de fé, mas é um ato de testemunho. Nós estamos anunciando, nós estamos proclamando o que Jesus fez nas nossas vidas. Nós estamos ao redor da mesa porque o Senhor nos trouxe para perto dele. Nós estamos participando da ceia porque o Senhor nos trouxe para perto dele. É isso que significa a Santa Ceia. Ratificar a nossa fé, confirmação da fé e testemunharmos o que Jesus fez nas nossas vidas, meus amados. É isso. A expressão do salmista do Salmo 125, versículo 1, quem lembra? O que ele fala? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas firme para confirmação da fé. Se nós confiamos, nós temos fé, e nós não vamos ser crentes circunstanciais. O que é isso? Tem crente que ele é movido pelo momento, pela circunstância. Se está tudo muito bem, glória a Deus, aleluia, é uma maravilha. Mas quando as coisas não estão acontecendo exatamente como ele gostaria que acontecesse, começa a murmurar, começa a reclamar e começa a praguejar da vida. Ei, a ceia é o momento de nós entendermos e confirmarmos a nossa fé em Cristo Jesus e testemunharmos essa fé. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 3, quando Paulo escreveu acerca da igreja de Tessalônica, ele vai dizer que dava graças a Deus pela igreja, pela confirmação da fé, pela esperança no Senhor, pelo amor que eles tinham uns para com os outros. Então isso é a igreja. A ceia fortalece a nossa fé. A ceia é o momento de nós testemunharmos de Cristo Jesus, o que Ele fez na nossa vida. E Ele fez na nossa vida, irmãos. E há uma pergunta para nós aqui. 18:8 de Lucas vai dizer o seguinte: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra? Será que vai achar fé? Será que nós não estamos tão acostumados com o sagrado que temos nos esquecido de exercer a nossa fé no Senhor, para que a nossa fé não seja uma fé circunstancial, momentânea, mas que seja uma fé ratificada, fortalecida, alicerçada no Senhor, como diz o salmista, independente da circunstância, nós vamos continuar firmes no Senhor. Amém? Tinha um irmão que ele gostava de brincar, um dia ele chegou lá na igreja, falei: irmãos, rapaz, firmes como um prego no pote de manteiga. E o pessoal: amém, amém. Eu falei: está amarrado no nome de Jesus. Um prego no pote de manteiga, o que o prego faz? Já que gostava muito de brincar. Então, irmãos, não é firmes como um prego no pote de manteiga, mas firmes como um prego ficado na madeira de pau d'arco. Amém? Firmes no Senhor. Mas por que a ceia é importante? Em terceiro lugar, versículo 25, veja aí. Ele diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei todas as vezes que eu bebedes em memória de mim. Em terceiro lugar, porque é um ato de renovação de aliança. Estamos reafirmando o que Ele já fez na nossa vida. Seria isso, é reafirmar o que Cristo já fez nas nossas vidas através do sacrifício de Jesus. É um ato de aliança, de renovação de aliança. Eu creio piamente no que Jesus fez, e isso é eterno. Nós precisamos entender isso. Mas essa aliança se estende não apenas a mim, mas essa aliança se estende para minha casa, para minha família, como diz Josué: vocês querem servir qualquer um, servir, agora eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Irmãos, há uma promessa, uma aliança de Deus sobre a minha vida, mas essa aliança de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida se estende sobre a sua casa, sobre a sua família. É um negócio. Deus é um Deus aliancista, e a gente vai entendendo o que é a aliança de Deus
correr dos tempos, dos anos. Por exemplo, quantas pessoas que você conhecia, que eram firmes na igreja e que desviaram, mas que voltaram? Por que voltaram? Deus cumpre a sua promessa. Lá em Napão mesmo, nós temos a experiência de vários irmãos que na adolescência eram da igreja e que saíram, e que agora estão voltando. Vários voltaram, porque essa aliança não se estende só a você, se estende à sua casa. Então continue orando pelo seu filho, pela sua filha, continue orando pela sua casa, pela sua família, irmãos. E não significa o fato de você não ver que não vai acontecer. Quantos, eu até contei a experiência de seu Nelly, lá de Lapão. Seu Nelly, ele é de Ipanema, e ele foi apresentado na igreja de Ipanema, aliás, batizado, apresentado através do batismo com 2 anos de idade. Aí seu Nelly cresceu, não deu profissão de fé, afastou, veio morar no Lapão, casou com Dona Gai e tal. E seu Nelly, eu indo levar a ceia de Dona Gai, eu sempre conversava com ele, evangelizava, ele falava: mas seu Nelly, o senhor não deu profissão de fé, eu batizei na infância e tal, estou esperando chegar o momento. E ele sempre falava. Aí um dia ele falou: no dia que Tita foi, eu vou. Aí Tita não foi. Aí um dia eu chego na casa dele e falei: pastor, eu não vou esperar a Tita, eu quero dar minha profissão de fé. Pode ser aqui em casa? Eu falei: pode. E 90 anos depois, ele deu a sua pública profissão de fé. O pai viu? Não. A mãe viu? Não. Mas com certeza foi resultado, fruto da oração, da aliança que Deus havia feito com os seus pais. Amém? Minha avó não me viu crente, mas eu não tenho dúvida que eu sou fruto das orações da minha avó. Lá na minha casa era assim: minha avó era assembleiana e meu avô presbiteriano. Olha que negócio. Aí eles saíram os dois de casa juntos. Aí a igreja presbiteriana era pertinho da casa do meu avô, lá no Primeiro. Aí meu avô ficava e a minha avó ia para a Assembleia de Deus. Eu nunca vi os dois brigarem por isso. Interessante, eu nunca os vi brigar por causa disso. Mas hoje, se eles estivessem vivos, eles iam ver o quanto dos netos e bisnetos deles estão firmes nos caminhos do Senhor. Aliança, meus irmãos, creia nisso. E esse momento é um momento de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Salmo 128, ele vai dizer o quê? Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho das tuas mãos comerás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, os teus filhos ao redor da mesa. Esse momento aqui, nós vamos estar ao redor da mesa. A mesa é lugar de filho. Quem assenta ao redor da mesa são os filhos. Então, meus irmãos, aproveita do privilégio que você tem de participar da ceia. E muitas vezes as pessoas, eu vejo 3 razões para a pessoa não participar da ceia. Primeiro, se ela estiver em pecado, na prática do pecado. Segundo, se estiver viajando, não pode estar, ou doente, mas mesmo assim está na casa legal. Então muitas vezes você saiu de casa, irritou com alguém, com alguma situação: não vou tomar ceia, não, eu estou chateado. Diante de Deus, olha, eu fiquei chateado, alguém me magoou, meu filho, me perdoe, tem misericórdia de mim. Eu quero participar da mesa do Senhor, me purificar. A gente precisa acreditar que o sangue de Jesus é poderoso e eficiente para nos perdoar, nos purificar e nos habilitar a participar da mesa do Senhor. Amém, querido? Em quarto lugar, por que a ceia é importante? Você não sabe quanto eu estou me esforçando para ficar aqui, para não sair. Em quarto lugar, veja o versículo 26. Por que a ceia é importante? Ele vai dizer: porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Em quarto lugar, a ceia é importante porque alimenta a nossa esperança na vinda de Jesus. Ele vai dizer que esse ato nós vamos estar repetindo até que Ele venha, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Então aponta para a esperança maior que é Cristo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas ao tempo presente, nós seremos os mais felizes de todos os homens, de todos os seres humanos. Ou seja, a nossa esperança não se limita ao espaço, a esse tempo, não se limita aqui ou agora. A nossa esperança é eterna em Cristo Jesus. E Paulo, Romanos 8:18, ele vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados
com a glória a ser revelada em nós, na igreja do Senhor. Portanto, amados, a ceia aponta para a viva esperança que é o Senhor. Ele irá voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas enquanto aqui tivermos, nós vamos estar ratificando esse momento, nós vamos estar testemunhando do Senhor, anunciando do Senhor, na esperança que um dia, quando encerrar aqui, continuaremos na eternidade para a glória do Senhor. Amém? Então a ceia aponta para a esperança viva que é o Senhor. E é isso que deve alimentar o nosso coração, a nossa alma, encher o nosso coração de alegria e saber que, independentemente das lutas que nós passamos nessa vida, há uma esperança maior: Jesus, Filho de Deus. Amém, queridos? E a pergunta é: onde está a nossa esperança? Onde nós temos esperança? A nossa esperança está em quem? Em que? A nossa esperança é o Senhor. Amém? Em quinto lugar, por que a ceia é importante? Versículo 28 em diante, veja. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunís para comer, esperados pelos outros, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Em quinto lugar, por que essa é importante? Porque é uma oportunidade de nós nos avaliarmos, de uma autoavaliação, de um autoexame, de olhar como está o nosso coração, de olhar como está a nossa vida diante do Senhor, fazer uma avaliação profunda, porque muitas vezes, irmãos, acontecem tantas coisas com a gente tão rapidamente, muitas vezes sem querer, ou mesmo premeditar. Há coisas no nosso coração, há coisas na nossa vida que nos prende, que nos amarra, muitas vezes ressentimentos, mágoas, e isso não deve participar do coração de alguém que faz parte da mesa do Senhor. Nós temos que vomitar qualquer ressentimento, qualquer ódio, qualquer rancor, qualquer ressentimento. Precisamos liberar perdão àqueles que nos ofenderam, precisamos pedir misericórdia de Deus. O crente que leva a sério esse momento de ceia, ele faz essa avaliação. Não toma a ceia de qualquer jeito, mas faz uma autoavaliação e tem a consciência plena que em Cristo ele pode ser perdoado, renovado, restaurado para a glória de Deus. E ele usa a expressão que não são poucos que estão doentes de vós. Na igreja de Corinto havia muitos irmãos confusos, cheios de problemas, de dificuldade, e que ao mesmo tempo, por ter os problemas, não tinha a iniciativa de mudança de vida, queriam continuar do mesmo jeito, com a mesma vida, com as mesmas práticas. E nós não podemos continuar com as mesmas práticas que nós tínhamos antes, porque hoje nós somos do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero me reportar aqui para Hebreus, capítulo 3, quando o autor sagrado, ele vai trazer para nós algumas orientações, algumas exortações, a partir do versículo 12, quando ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-o mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E quando se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Esse é o momento de nós entendermos que não adianta guardar nada no nosso coração. Tudo aquilo que não presta no nosso coração, nós precisamos nessa noite lançar aos pés da cruz. E eu concluo esta palavra trazendo para nós esta reflexão. A ceia é importante para você. Por que a ceia é importante? Então vamos pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus graça, e que nesta noite nós possamos celebrar a Santa Ceia,
participar da ceia com alegria no nosso coração, grato ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de participar da sua mesa. Vamos ter esse momento de oração, vamos ter esse momento pedindo a Deus misericórdia, pedindo ao Senhor a graça dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de participar da mesa do Senhor. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor passe o teu sangue sobre as nossas vidas, nos habilita, Senhor, a participar da mesa do Senhor, desse privilégio. Não permitas que participemos indignamente, por isso te pedimos perdão. Passe o teu sangue sobre nós, nos purifique em nome de Jesus. E nos ajude, Senhor, a participar da mesa do Senhor com leveza na alma, com alegria, com celebração no nosso coração, pelo privilégio de estar à mesa. Deus, os filhos ficam ao redor da mesa e nós te louvamos, porque não éramos, mas hoje somos os teus filhos, resgatados, comprados pelo preço muito alto. E o Senhor, Deus, nos privilegia nesta noite de participar desse momento. Nós te agradecemos e consagramos esses elementos para esse momento em nome de Jesus. Cada um de nós sejamos fortalecidos no Senhor e que, ó Deus, esse momento seja também um momento de renovo, de aliança, da esperança no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazeis todas as vezes que comedes em memória de mim, disse Jesus. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e tomades o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Disse Jesus: comei dele todos. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim. Bebei dele todos. Deus, muito obrigado, Senhor.
Obrigado mesmo pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, mais uma vez participarmos da tua mesa, e que o Senhor nos preserve desse mundo mal, dos ataques do inferno, tudo que porventura venha se levantar contra a tua igreja. Que o Senhor proteja, nos fortaleça e nos guarde e nos livre de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só comunicando os irmãos, continuar orando pelo nosso aniversário e já vai orando pelas pessoas que você vai convidar também. Amém. Para que eles possam vir e receber, que o coração deles estejam preparados para receber a palavra do Senhor nesses dias. Amém? Eu acho que depois do culto vai ensaiar, não? Hã? Certo. Então, não sei se... O aniversário do culto do final de semana foi 28, no sábado, e 29. Vamos receber isso. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do doce Espírito repousam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra de sempre. Amém. Deus abençoe.